Bem, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 3. E hoje vamos ler inicialmente do verso 4 ao verso 6. Lucas capítulo 3. Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, verso 4: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Verso 6: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Entregues ao chamado do Senhor. É a respeito disso que vamos compartilhar nesta noite, queridos. E vamos buscar extrair lições a partir da vida e do ministério de João Batista. A vida desse homem é um grande milagre. Os seus pais não podiam ter filhos, pois sua mãe Isabel era estéril e ambos estavam em idade avançada. Entretanto, enquanto servia no templo em um determinado dia, o seu pai, sacerdote Zacarias, ele recebe a visita de um anjo. Deus manda o anjo. E a mensagem do anjo é muito clara: a sua mulher daria à luz um filho. E esse menino, essa criança, seria cheia do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Como pode? É coisa de Deus. A fim de quê? A fim de deixar um povo preparado para o Senhor. Diz Lucas capítulo 1, 15 e 17. E apesar da incredulidade momentânea de Zacarias naquele momento, ao olhar para as circunstâncias contrárias, ele fica mudo por causa disso. Deus, que não mente, cumpre a sua palavra. E nasce João. João que viria a ser batista no decorrer do seu ministério, batizando muitas pessoas. Ele seria um precursor de Cristo, preparando o caminho para a sua chegada. E no capítulo 3, onde estamos, lemos o início do ministério público desse homem. Os primeiros versículos vão tratar de todo o contexto histórico e religioso daquele momento. E eu creio que seja bem interessante para nós termos pelo menos um panorama do que estava acontecendo ali naqueles dias. Vejamos o que nos diz os versos 1 e 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, verso 2, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Até aqui. Lucas, como um historiador excelente, ele vai falar um pouco sobre a política daquela época. Como é que estava esse contexto? E lemos no verso 1 que estamos inseridos no 15º ano do reinado de Tibério César. Vamos lembrar que o povo de Deus nessa época, o povo judeu, estava sob o domínio do Império Romano, governado por Roma. E Tibério César era um imperador romano dessa época. Esse Tibério César aqui que Lucas fala é aquele de quem Jesus diz assim: dai a César o que é de César. Era a imagem dele que estava esculpida ali na moeda que Jesus recebe. E em seguida Lucas vai trazer outros nomes para a gente. E para nós entendermos esses nomes, é importante lembrarmos de algo. Ele vai falar vai trazer até aqui uma expressão interessante: tetrarca. Houve uma época
imperador de Roma era Herodes o Grande. Tiveram muitos Herodes, este era o grande. E realmente ele foi grande, um grande dominador, um grande rei, um grande general, conquistou muitos territórios. Sendo que ele morreu. E quando Herodes o Grande morre, o seu reino ele é dividido entre 4 dos seus filhos. Surgem então os tetrarcas. E o título tetrarca significa literalmente governador ou príncipe de uma 4ª parte. Só lembrar de tetra. E o texto aqui nos fala de 3 tetrarcas, 3 filhos de Herodes o Grande. E um que não é filho, mas que está aqui também. O texto nos fala sobre Herodes, Filipe, Lisânias e Pilatos. A Galileia, lembra que o reino foi dividido. A Galileia ficou com Herodes Antipas. Jesus vive na Galileia nos tempos de Herodes Antipas. A Itureia e Tracônides ficaram para o tetrarca Herodes Filipe, ou só Filipe. O território de Abilene ficou com o tetrarca Lisânias. E finalmente a Judéia ficou com Arquelau. Mas Arquelau foi um rei tão ruim, mas tão ruim, um rei não, um governador, que o povo disse para Roma: a gente não quer esse aí não, ele é muito ruim. E Roma substitui Arquelau por um procurador chamado Pôncio Pilatos. Então, por isso que no nosso texto, a Judéia é governada por Pôncio Pilatos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Parece muito neutra essa descrição, parecem nomes soltos, mas, queridos, a verdade é que a terra parecia estar nas mãos dos perversos nesse momento. Porque esses homens eram homens ímpios, eram homens infiéis, eram homens cruéis, opressores, terríveis. Havia em Jerusalém, no meio do povo judeu, um caos político enorme. Muitos impostos, uma opressão terrível social ao povo. E ali estava João Batista. Mas Lucas faz questão também de lembrar a gente do cenário religioso. E o verso 2 diz que nessa época Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. A pergunta é: por que Lucas fala de 2 sumos sacerdotes se a lei de Deus só permitia um? A verdade é que com a chegada dos romanos ao poder, essa função do sumo sacerdócio, que deveria ser hereditária, uma linhagem, ela acaba sendo alvo de todo tipo de gente e de todo tipo de intriga. Todo mundo queria ser sumo sacerdote. Todo mundo queria o status, a função, o cargo. Parece que às vezes, no nosso contexto de igreja, existem muitas pessoas querendo funções, querendo posições, sem, porém, levar em conta que Deus vê o coração. E Deus está interessado muito mais na nossa intenção do que no cargo que ocupamos. Mas estava uma briga, todo mundo brigando para ser sumo sacerdote. E um desses sumos sacerdotes foi Anás. Anás foi sumo sacerdote, mas por alguma razão ele foi tirado do cargo, foi deposto. E aí entra o genro dele, Caifás. Mas Anás ainda tinha muito poder, tinha muita influência, as pessoas ainda consideravam ele sumo sacerdote. Então por isso que Lucas traz os 2 nomes juntos. Mas sabe o que isso significa, queridos? Que havia uma completa decadência da vida espiritual no meio desse povo. O povo judeu dessa época não queria saber de buscar a Deus. A adoração estava defasada, estava quebrada, estava terrível. Muita apostasia. Pessoas que iam ao templo, que cultuavam, mas cujos corações estavam no pecado.
um cenário de iniquidade terrível, de banalização das coisas de Deus. E não parece ser diferente dos tempos em que vivemos. Porque hoje existem muitas igrejas, mas o coração das pessoas parece estar insensível ainda para Deus. Muita gente vivendo na prática do pecado, na prática da iniquidade. Mesmo tendo tantas pessoas anunciando. Mas, queridos irmãos, em tempos de iniquidade, em tempos de governos políticos opressores, em tempos onde parece não haver solução social, cultural, econômica, Deus permanece governando. O Senhor permanece regendo a história. Ele é o soberano. E é nesse momento, nesse exato momento, que diz Lucas: e a palavra do Senhor veio a João. A palavra do Senhor veio a João. No verso 2, a segunda parte diz: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. No deserto. E o verso 3 diz: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Interessante porque Deus fala com João, não no palácio, não na corte, não em casa. Ele fala onde? No deserto. Por mais de 400 anos, Deus se manteve em absoluto silêncio. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último profeta que Deus levanta, e depois de Malaquias só houve silêncio. Deus não levantou mais profetas para falar ao seu povo, para ministrar a sua palavra, até João. Até que a palavra de Deus é derramada sobre João naquele deserto. Irmãos, Deus é soberano. Deus fala. Deus fala. Deus ministra a sua palavra aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Ele fala, ainda hoje. Diz o Salmo 28, que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça os céus, rompe os mares. Aleluia. E ele fala a João. E com espada afiada, essa palavra fere o seu coração. E ele começa a pregar. Porque quando Deus alcança nossos corações, a gente só quer pregar. A gente quer anunciar, a gente quer falar, a gente quer dizer: vejam como aquela mulher samaritana, vejam, foi ele que disse tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Cristo? É uma mudança radical nas nossas vidas. E João vai pregar. Ele havia esperado toda a sua vida por isso. Os seus pais certamente o ensinaram sobre o que Deus tinha falado, o que tinha acontecido. Havia toda uma expectativa social, religiosa, para ver o que ia acontecer com o menino que foi predito pelo anjo. E o Espírito de Deus que estava nele, antes mesmo de nascer, lembrava a ele dessa obra. E o que ele faz? Diz Lucas que João vai e percorre toda a região do Jordão, que correspondia a cerca de 240 quilômetros de extensão, pregando. Queridos, isso é constrangedor, porque hoje nós criamos obstáculos para pregar para o nosso vizinho. Nós alimentamos no nosso coração, muitas vezes, vergonha, orgulho, medo, e não falamos do amor de Deus para as pessoas próximas. Quem dirá para os de longe? Mas com João não era assim. Com João,
alcançado pela graça e mudar de direção. Amém. Em direção a Cristo, em direção à santidade, em direção ao céu. Amém. É o que o Senhor espera de nós, irmão. E João pregava arrependimento para batismo. Isso seria testificado por meio do batismo. Ele era uma figura com um estilo de vida bem inusitado. É verdade. Talvez até estranho. Lucas não nos diz, mas os outros evangelistas vão falar que ele se vestia com roupas de pele de camelo. Quem lembra a dieta de João? Mel silvestre e gafanhotos. Os irmãos que querem ficar em forma, ficar bem aí. Mel silvestre e gafanhotos. E tudo isso no deserto. Não era no palácio, era no deserto. Tinha que ser no deserto. Porque a palavra do Senhor havia vindo a Zacarias, a Isaías, muitos séculos antes, dizendo que este homem seria a voz do que clama no deserto. E essa voz, ela dizia assim, no verso 4 a gente leu: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Verso 6, vamos ler todos juntos. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Queridos, isso é precioso. E é interessante a gente imaginar essa cena, porque no Antigo Oriente havia poucas estradas, e as estradas que tinham eram muito ruins, esburacadas, desniveladas. Mas quando alguma autoridade estava prestes a visitar seus domínios, algum governador, algum imperador, ou quando algum exército fosse marchar por ali, aí tinha que ajeitar as estradas, tinha que nivelar, aplanar aquelas estradas, porque ali ia uma autoridade, ali ia alguém importante. A missão especial de João era preparar os caminhos tortuosos dos corações, os caminhos, como Lucas fala aqui, acidentados pelo pecado dos corações, para que chegasse o Rei dos Reis, para que viesse o Senhor dos Senhores. Os corações deveriam estar retos, íntegros, arrependidos, para que viesse a salvação a toda a humanidade, a toda a carne. O que me impressiona demais na história de João é a completa disposição dele ao que Deus tinha preparado para fazer através da sua vida. Não interessava a opressão do Império Romano tão intensa, não interessava as perseguições, não interessavam as críticas, não interessavam as dificuldades políticas e econômicas e religiosas que pareciam não ter fim, contanto que ele pudesse fazer aquilo pelo qual foi chamado. O que eu aprendo aqui, queridos irmãos, é que nós precisamos agir em plena obediência à voz de Deus e ao seu chamado. Amém. Devemos estar prontos para obedecer a qualquer ordem que o nosso general nos der no cumprimento da missão. O povo de Deus deve estar pronto para orar dizendo: Senhor, eis-me aqui. Se for para ir, eu vou. Se for para ficar, eu vou. Se for para orar por aquela pessoa, eu oro. Se for para confrontar os pecados, eu confronto. Se for para entregar a minha vida por amor a Ti, Senhor, assim eu farei, contanto que eu viva a Tua vontade. Eis-me aqui, usa-me. É a oração do povo de Deus.
chamado de Deus para as nossas vidas é este: pregue o Evangelho a toda criatura. É a missão mais sublime que Cristo nos confiou, porque por meio dela nós somos instrumentos de salvação na vida de todos aqueles que creem nessa palavra. Já pensou? Você é um cooperador de Deus na salvação de vidas quando prega. Amém. O mundo está perdido, aflito, angustiado, em pecados, caminhando para o inferno, mas você pode ser a resposta de Deus. Amém. Você pode ser um instrumento de salvação. Aleluia. E a palavra não é sua, a palavra é de Deus, é a mensagem da reconciliação. Aleluia. Essa é a vocação de todos nós, fazer discípulos de todas as nações, não para nós, para Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito, e ensinando-os a guardar a tudo quanto Jesus nos ordenou. E a bendita promessa é a de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Embora alguns recebam uma vocação específica para algo específico, todos nós somos chamados a sermos sal, luz, testemunhas, servos e uma bênção. Todos nós. Esse não é um chamado somente para João Batista. Esse não é um chamado somente para os nossos pastores, somente para os líderes de ministério, somente para os líderes de agrupe. Esse é um chamado para o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. E eu quero com isso destacar uma verdade para as nossas vidas. O Deus soberano chama os seus servos para uma obra. Amém. E nós devemos nos entregar totalmente ao chamado de Deus. Amém. Como devemos nos entregar ao chamado de Deus? Como fazer isso? A vida e o ministério de João nos mostram 3 elementos muito importantes em relação a isso. Nos versos 7 ao 9, diz a palavra do Senhor: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Qual era o termo, irmãos? Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos, Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Como devemos cumprir o chamado de Deus? Devemos pregar toda a verdade de Deus para as pessoas. Toda a verdade. A pregação de João, semelhantemente ao ministério de Jesus, atraía verdadeiras multidões. Muita gente ouvia aquele homem. Contudo, longe de se envaidecer com isso, de ficar orgulhoso, ao contrário, João condenava a falsa fé daquelas pessoas. Condenava a hipocrisia. A vida desse povo era dupla, porque com os lábios eles buscavam a Deus, muitos estavam adorando no templo, oferecendo sacrifícios, mas eram desonestos, eram corruptos, eram mentirosos, eram adúlteros. Os corações deles estavam longe demais do Senhor. Eles insistiam em buscar a Deus, mas mantendo o seu pecado. Então, corretamente, João diz o que eles eram. Eles eram raça de víboras. Dura palavra, não é? Mas é que João era objetivo. Ele era direto. E qual é a palavra de Deus que João traz aqui? Qual é a mensagem de Deus que João traz aqui? Ele lembra as pessoas do seu pecado, que o chama de raça de víboras, mas ele lembra as pessoas também que o inferno é real, que o inferno é verdadeiro,
Ele lembra que o machado já está posto à raiz. E toda árvore que não der bom fruto vai ser o quê, irmãos? Cortada. E não só cortada, ela vai ser lançada no fogo. Brevemente, o cálice da ira de Deus seria derramado sobre todos aqueles que não se arrependessem dos seus pecados, cuja prática de vida não demonstrava arrependimento, mas paixão pelo pecado. João também prega que não adianta alguém se apoiar a qualquer linhagem, a qualquer descendência para ser salvo. Porque tinha gente ali que dizia: nós somos descendência de Abraão, fazemos parte do povo de Deus do Antigo Testamento, então Deus já nos aceita. Em outras palavras, o povo judeu dessa época acreditava que poderia ser salvo por aspectos externos, visíveis. João combate esse ensino, mostrando que o homem não pode ser salvo dessa forma. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que se converter, tem que ser ensinado na palavra, tem que ser instruído, tem que se arrepender e crer no Salvador Jesus. Porque um dia, irmãos, o machado da ira de Deus vai cortar todo aquele que quer se auto-justificar. Todo aquele que crê que pelo que faz, pelo que é, pode ser salvo. Cristo diz que a descendência de Abraão não tinha exclusividade na salvação. Paulo vai dizer que nem todos que são de Israel fazem parte do Israel espiritual. Irmãos, o que podemos aplicar para nós? Aqueles que desejam entregar-se ao chamado de Deus devem pregar toda a verdade do Evangelho, sem omitir, sem diminuir, sem acrescentar qualquer coisa a essa palavra. Isso significa que os chamados à missão devem ensinar as pessoas que a fé genuína é aquela que transforma toda a vida do indivíduo, que muda o ser humano por inteiro, e que Deus abomina a fé fingida, a fé hipócrita, a dupla religião. A religião de Deus e a religião dos homens, que é o pecado. Significa que nós precisamos ensinar ao povo sobre pecado. E que Deus abomina o pecado e abomina também o pecador, que o ofende. E que o destino do pecador é o inferno. O inferno é real, o inferno é verdadeiro. Um dia você estava lá e eu estava lá, mas o Senhor nos resgatou. O inferno é tão real quanto a graça e a misericórdia de Deus. Porque se o inferno é real e o pecado leva homens e mulheres para o inferno, Deus, em sua misericórdia e graça, enviou Cristo Jesus para derramar seu sangue por nós. E o seu sangue nos limpa e nos leva para a glória. Nós temos que dizer às pessoas que arrependimento genuíno é arrependimento que dá em mudança de vida. Porque que tipo de arrependimento é esse que eu tenho, que não me muda? Temos que ensinar ainda que a salvação não é conquistada por nada que façamos. Não tem a ver com o que somos, com o que temos. A salvação é conquistada por tudo o que Cristo Jesus já fez. Amém. Glória a Deus. São os méritos da cruz. É o sangue do Cordeiro. Mas tem tantos acreditando que podem ser salvos pelo que fazem. Não podemos amputar a mensagem do Evangelho. Não podemos esconder a mensagem do Evangelho para chamar a atenção, para ganhar pessoas, ganhar atenção. Como devemos
queremos viver o chamado de Deus. Em segundo lugar, versos 14, 10 ao 14, acompanhe. Qual é a pergunta das pessoas aí no verso 10? O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Irmãos, no cumprimento do chamado de Deus para nós, nós devemos ser capazes de denunciar o pecado. Parece que a pregação de João Batista gera uma inquietação nas pessoas. E elas olham para ele e dizem: e agora o que devemos fazer então? Diante disso, João, conhecendo a vida daquelas pessoas, ele começa a falar de práticas que eles deveriam abandonar para demonstrar frutos dignos de arrependimento. E ele fala a 3 grupos. Ele fala às multidões, ele fala a publicanos e ele fala aos soldados. Em relação às multidões, o combate de João é o egoísmo do seu coração. E ele diz: olha, quem tem 2 túnicas, faça o quê? Dê uma a quem não tem. Quem tem comida sobrando em casa, faça o quê? Dê a quem está passando fome. Porque a vida desses irmãos, dessas pessoas era: vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. A vida dessas pessoas era um absoluto egoísmo, individualismo, egocentrismo. Para que 2 túnicas se você só veste uma? 2 túnicas era luxo. João está tocando num aspecto sensível da vida dessas pessoas. Essa gente era muito diferente daquela igreja de Atos 2, os irmãos lembram? Aquela igreja que repartiu pão, repartiu os bens, que tinha tudo em comum. O padrão de igreja que Cristo quer de nós, irmãos, é esse. É uma igreja que ama, que cuida, que é solidária, que se doa em favor. Mas o grupo de publicanos também chega a João. E aqueles homens não poderiam ser batizados sem antes se arrependerem da sua corrupção, da sua desonestidade, em tirar, em extorquir dinheiro das pessoas, impostos das pessoas. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram gente do povo judeu que trabalhava para Roma. E ao invés de só cobrar o que era devido, eles cobravam muito mais. E eles enriqueciam à custa do sofrimento do seu próprio povo. O que João diz: agora vocês precisam ser honestos. Vocês precisam cobrar o que é devido. Abandonem a desonestidade. E isso tem tudo a ver com o que ele fala para os soldados também. Porque os soldados usavam da sua posição, das armas, do poder, para intimidar as pessoas, para chantagear. Olha, se você não fizer isso, você vai ver, o bicho vai pegar. Queridos, Deus nos chama a sermos santos em nosso trabalho. Deus quer que você seja exemplo de dedicação, honestidade, pontualidade, diligência, paciência, santidade onde você trabalha. Os chamados por Deus não podem ser coniventes com o pecado. Os chamados por Deus são santos, como santo é quem o chamou.
Quando os nossos corações são transformados pelo poder do Evangelho, irmãos, a gente é tomado pelo desejo profundo de agradar a Deus, de glorificar ao Senhor. E a gente já não mais vive da mesma forma, a gente vive agora de maneira diferente. E a primeira pregação dos chamados por Deus é sua vida. Você prega com sua vida. A nossa vida denuncia o pecado na vida dos outros. E percebam que quando João começa a pregar, aqueles irmãos dizem assim: o que a gente vai fazer agora? Queridos, quando o povo de Deus testemunha em santidade, quando o povo de Deus é exemplo na terra, denunciando pecados, Deus age nos céus, gerando arrependimento nos corações. O Espírito Santo move nos corações, constrangendo para que haja arrependimento. Você pode ser um instrumento para gerar arrependimento nos corações. Cabe a nós sermos santos e denunciarmos o pecado com nossa vida e com nossas palavras. E eu quero concluir por fim, lendo os versos 15 ao 18. O povo chega para João e começa a ser uma grande expectativa. O verso 15 diz: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Nós devemos cumprir o chamado de Deus, tendo consciência da nossa identidade. Sabe como João se refere a Cristo Jesus? Como sendo aquele de quem ele não era digno de sequer desatar as correias das sandálias. Irmãos, nós não somos nada diante desse Deus. Nós não somos nada diante de Cristo. Irmãos, nós somos os mensageiros e não a mensagem. Nós somos aqueles que falamos da luz, mas não somos a luz. Nós somos aqueles que falam da salvação, mas que não são a salvação. Quem é a salvação? É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós não somos dignos de nos colocarmos diante dele. João sabe quem é. Na missão de Deus, nós somos os servos do Deus soberano. Na missão de Deus, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E nós precisamos reconhecer essa identidade. Queridos, como muitas vezes nós somos tentados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e achamos que somos melhores que outros, queremos nos elevar. Mas a vida de João nos lembra que nós somos simplesmente servos. E o povo de Deus se contenta na posição de servo. Amém. Porque nós não somos servos de qualquer um. Nós somos servos do grande eu sou. Nós somos
Salvador. Que como João Batista nós possamos cumprir nossa missão com humildade. Irmãos, nós temos um chamado. Deus tem despertado isso em meu coração de maneira tão forte. Ele tem me feito compreender que a vida que tenho não é minha, mas é dele. Que Ele me separou antes da fundação do mundo para viver exclusivamente para a sua glória. Que eu devo clamar cada vez mais: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Que o meu verdadeiro prazer não está nas coisas desta vida, mas é andar com Ele e ser guiado por sua voz. Que Ele, que não interessam os custos, que Ele tem prazer de falar com os seus filhos que o buscam, que não interessam os custos de segui-lo, porque o valor dele é infinitamente superior. Que entregar toda a minha vida em prol do Rei, gastando todas as minhas forças até o último suspiro, não é perda, mas é ganho. E que o seu chamado é real. É real. A vida de João nos lembra que Deus tem uma obra para nós. Deus tem uma obra para você. Deus tem uma obra para nós. O que você está fazendo da sua vida? Como você tem vivido neste mundo? Você foi realmente alcançado pelo Senhor? Regenerado pelo Espírito Santo? Se sim, Deus tem uma obra para você. Deus te chama, Deus te comissiona e Deus te capacita. O chamado dele é urgente, é para agora, é para ontem. Deus nos chama. E nós precisamos estar completamente dispostos a pregar toda a palavra de Deus para as pessoas, a denunciar pecados e a servir de todo o coração ao Deus que nos chama. O que você vai fazer a partir de agora? Qual vai ser sua resposta ao seu general, ao seu capitão? Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o teu querido. Vamos orar, irmãos. Senhor, aos teus pés aqui estamos. Aos teus pés aqui estamos, Senhor, na tua presença, em teu altar, em teus atos, para apresentar nossos corações. O Senhor não levantou João Batista ao acaso. O Senhor o levantou como instrumento para anunciar a salvação que vem do alto. O Senhor o levantou como instrumento de pregação da tua palavra, tão forte, para preparar o caminho para a salvação. E Deus, nós queremos também preparar este caminho. Senhor, nós queremos endireitar as veredas. Nós queremos aplanar os terrenos, nós queremos ser os servos, os soldados que vão marchando para proclamar a tua salvação. Senhor, nós queremos fazer diferença, nós queremos ser diferença. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do meu coração, Espírito Santo do Senhor, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Deus, tira as raízes do nosso coração desta terra e põe nossos corações na eternidade, Senhor. Senhor, nos faz investir no que é eterno, nos faz viver para a tua glória, nos faz viver para o teu louvor, nos capacita, Espírito Santo de Deus, a sermos como João Batista, dizendo: eu não sou o Cristo, mas virá aquele que é mais poderoso que eu, tanto que
Usa essa igreja, Pai. Usa essa igreja como missionária, como um povo que prega, como um povo que vai, como um povo que não tem vergonha de anunciar as verdades do reino, como um povo que faz a missão. Nos constrange, Deus. Nos corrige, Senhor. Nos transforma, Pai. A começar de mim. E aplica essa palavra aos nossos corações. Nós só queremos te servir, Senhor. Te servir. Usa-nos. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe.